Queridos irmãos, pastores, amantes da Escola Bíblica Dominical, do ensino da Palavra de Deus, a paz do Senhor. Uma outra vez, juntos aqui neste canal abençoado para mais um resumo da nossa lição da EBD, o Programa de Educação Cristã Continuada. Esse programa de ensino bíblico que tem sido um instrumento muito bom, muito eficaz na vida de muitas pessoas, de muitas igrejas, de todos aqueles que têm lançado mão deste material, essa revista maravilhosa que acrescenta-nos a fé. Se você ainda não é inscrito no canal, você pode fazê-lo, compartilhar os vídeos para que outras pessoas tenham acesso a esse resumo. Você pode também deixar o seu comentário, contribuindo para o nosso aprendizado, a gente cresce sempre junto. E deixa o seu like também aí e acione o sininho para receber as notificações. Assim que tiver vídeo, você vai ser avisado. Nós estamos nos aproximando do final de mais uma lição. Desta feita a lição de número 11, vamos estudar agora nesse domingo, e essa lição ela trata sobre a última ceia e a prisão de Jesus. Estamos estudando o Evangelho de Lucas, chegando ao final aqui, e isso tem sido muito abençoador para todos nós. Os objetivos da lição são esses aqui, olha: compreender que Jesus submeteu-se à morte por amor à humanidade. Isso é uma doutrina fundamental que todos nós devemos ter conhecimento. Declarar que tal amor se revela como obediência ao Pai. E entender que a grande transformação do cristão se mostra na obediência a Jesus. Esses são os objetivos. Você vai perceber isso na exposição. A lição está baseada em Lucas 22 e o título é esse, né? A última ceia e a prisão de Jesus. O texto áureo está em Lucas 22, 14 e 15. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Então, a verdade prática é a ceia, é a celebração da nova aliança que devemos proclamar até que Jesus volte. Pelo texto áureo aqui, nós já podemos perceber que o contexto desta lição de número 11 é exatamente os últimos momentos de Jesus na sua trajetória terrena, agora em direção à cruz. Ele vem caminhando para Jerusalém, sabe que são os seus últimos momentos, e chegando em Jerusalém, ele chega em plena festa da Páscoa. Cidade cheia, muitos visitantes, estrangeiros, um aglomerado de pessoas. E ele chega, o contexto é esse aí, tá? Os seus últimos momentos antes dele subir ao Calvário para sua morte vicária, substituta, em nosso favor, ok? Então vamos lá, a lição, ela está em 3 tópicos, como sempre, né? E o primeiro diz traição, Páscoa e ceia. O comentarista aqui traz para nós isso em 3 itens. O primeiro, a influência satânica. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12, certo? Então aqui nós temos essa questão da influência satânica. O espírito maligno, né, Satanás, ele influenciou Judas
apesar dessa influência maligna sobre Judas, isso não tira a sua responsabilidade. É isso que a lição quer passar. Todos nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, né? É claro que muitos desses atos e decisões nós praticamos debaixo de uma influência. O cristão, ele pode estar debaixo de duas influências. A primeira é o que nós chamamos de princípio da autoridade de Deus. E a segunda se chama na teologia o princípio da rebelião de Satanás. O crente, o homem, a mulher, qualquer um de nós, ou nós estamos sujeitos ao princípio da autoridade de Deus, ou estaremos sujeitos ao princípio da rebelião de Satanás. Não existe uma terceira via, não existe outra possibilidade. Se eu não estou debaixo da autoridade de Deus, eu estou debaixo da rebelião do inimigo de Deus e dos homens também. Certo? Então Judas aqui, o seu estado de comunhão, o seu estado espiritual, aponta de que ele estava completamente fora do ideal em relação a Deus. Então ele é possuído aqui, é tentado pelo inimigo e que encheu a sua alma, entrou nele, o seu coração, e ele praticou alguns atos. Na aplicação desta lição, dessa parte aqui, cabe duas coisas pelo menos. Primeiro, aquele hábito, antigo hábito que muitos cristãos têm de acreditar ao inimigo, ao diabo, tudo que é de ruim, que está ao seu redor ou que é resultado da vida que leva. O diabo me tentou, o diabo foi que me enganou, e o diabo. A gente sabe que o diabo está em pleno exercício de sua missão, que é trazer desassossego e afastar o homem de Deus e de seus propósitos. Mas isso não exime, isso não anula a nossa responsabilidade também nessa caminhada. A gente precisa saber disso. A segunda coisa, e que eu acho interessante, nós temos hoje no mundo cristão, principalmente no meio pentecostal, que é o nosso caso, Assembleia de Deus e outras abençoadas denominações que pregam a palavra, ensinam o reino de Deus, mas perdura ainda na cabeça de alguns cristãos assim, de que o sinal de que uma pessoa está endemoninhada, possessa por um espírito maligno, é quando ele se joga no chão, grita, faz careta, berra, faz escândalo e ameaça, esse tipo de coisa. E ele faz isso também. Mas parece que muitos cristãos pensam que esse é o sinal único e absoluto de que alguém está possesso de espírito maligno na vida. E aqui nós temos um caso bíblico que nos dá uma lição sobre isso, que também nos aponta uma outra direção, um outro aspecto. Judas, o texto é enfático, diz que Satanás entrou nele. E ele não gritou, não esperneou, não fez careta, não se jogou no chão. Ele apenas saiu dali tranquilamente e foi receber pagamento pela traição que ele faria daquele que o chamou e que durante 3 anos lhe ensinou a palavra. Isso merece uma atenção da nossa parte. Então, você e eu nesse mundo podemos conviver com pessoas no dia a dia que estão possessas de demônio, completamente possessas, mas elas estão rindo para você, piscando para você, te abraçando, e não transparece absolutamente nada que você possa relacionar
com o mundo do maligno, mas é uma possibilidade. Então, esse fato bíblico aqui nos ensina essa lição. Indo à frente, o segundo tópico, a ceia da Páscoa. E de preparar a Páscoa para que comemos, né? O que é que nós temos que entender aqui nesse segundo tópico aqui, né? Nesse segundo item aqui? A ceia da Páscoa. Né? A gente percebe que muitos cristãos fazem assim uma confusão entre ceia e Páscoa, que são duas coisas que se relacionam, mas que são diferentes entre si. Uma coisa é ceia, outra coisa é Páscoa. Não é a mesma coisa, não é? E a gente precisa entender isso pelas Escrituras. A primeira coisa é Jesus chega, como eu já disse no início da exposição, ele chega em Jerusalém para viver os seus últimos momentos aqui, e isso coincide com a festa da Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa é uma festa judaica. Todos nós sabemos disso. Ela remonta aos tempos do Primeiro Testamento. A saída de Israel do Egito, depois de mais de 400 anos de escravidão, aquela saída de lá, aquela alusão do anjo que vai ali destruir, e os israelitas, né? O povo de Israel recebe aquela orientação, coloca o sangue na porta para que o anjo veja que ali tem que passar por cima. É dessa palavra, pessá, no hebraico, não é? Significa passar por cima. A Páscoa se origina aí. O povo de Israel saiu do Egito, caminhou 40 anos no deserto, tomou posse da terra prometida, e o tempo passou e eles mantiveram essa tradição, né? Essa Páscoa. O povo se reunia ali, naquela festa que movimentava a economia e as pessoas também, né? E ele se reuniu ali e na hora da refeição, o chefe da família pegava um pão, levantava e dizia assim: olha, este pão é o pão da escravidão que os nossos pais comeram na terra do Egito. Era uma alusão a esse período aí, de Páscoa. Então a Páscoa é isso aí, uma festa judaica. E aí Jesus, quando ele está vivendo os seus últimos momentos, como um bom judeu, é preciso que isso fique claro, se não está para alguém, Jesus era um judeu, era um galileu, era um judeu, entendeu? Filho de Deus, o verbo que se fez carne, mas um judeu, como homem. E ele seguia toda ali as orientações também, e ele ia participar. Chamou os seus discípulos e disse: olha, vocês vão na frente aí preparar a Páscoa, porque eu pretendo comer a Páscoa convosco. Páscoa era aquela grande refeição que eles faziam ali para comemorar e reviver os tempos da escravidão. E nesse momento, naquele momento, depois que eles participam daquela celebração da Páscoa ali com seus discípulos, aí ele pratica um ato. E ele toma um pão e diz assim: olha, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, ele narra isso com muita propriedade para todos nós. Um texto muito conhecido, muito utilizado nas nossas celebrações de ceia na Assembleia de Deus e também em outras igrejas
de outras denominações, tá certo? Então, foi isso que Jesus fez. Então, aí, ele estabelece a ceia do Senhor, que ficou para os cristãos, para a igreja, formada por judeus, gentios, gregos e todo mundo, ficou como uma ordenança, para que no decorrer do tempo fizéssemos a ceia com um propósito, para lembrar a sua morte, o seu sacrifício, entendeu? Por quê? Porque Jesus, ele deu cumprimento a tudo que a Páscoa prefigurava. É esse ponto aqui que é importante a gente entender. Alguém diz assim, não, Jesus, ele transformou a Páscoa em ceia. Isso não é uma afirmação teologicamente correta. Não é assim também. A Páscoa é uma festa judaica. Ele não transformou Páscoa em ceia e também nem anulou a festa da Páscoa. Os judeus podem continuar comemorando a Páscoa. Agora, uma coisa interessante que eu queria colocar aqui é o seguinte, que a igreja, nós, a igreja de Cristo, a igreja cristã, nós não comemoramos a festa da Páscoa. Ao contrário do que alguns possam pensar. Nós não comemoramos, é uma festa judaica. A Páscoa é uma festa judaica, para o judeu comemorar, se ele quiser. Se alguém quiser participar, não se vê nenhum problema. Mas a igreja, como corpo de Cristo, como essa congregação formada por pessoas de todas as etnias, a partir da morte de Cristo, a igreja nessa condição, ela não festeja a Páscoa. Nós celebramos a ceia do Senhor, que aponta para o sacrifício de Jesus. Qual é a ligação que existe entre Páscoa e ceia? Isso é muito fundamental, porque a ceia do Senhor é uma demonstração do cumprimento cabal de tudo que a Páscoa representava. A Páscoa representava a libertação e Jesus é o nosso libertador, Salvador. A Páscoa, na Páscoa se imolava um cordeiro. Jesus é o nosso cordeiro pascual. Paulo, em 1 Coríntios, ele expressa claramente isso aí, entendeu? Então, Jesus, o que é que o cristão tem que entender hoje? Que Jesus, ele é o cumprimento real, eficaz, definitivo de tudo o que a Páscoa prefigurava. A Páscoa era uma festa, mas ela figurava alguma coisa messiânica, profética para o futuro. É por isso que quando Jesus se aproximou de João, ele disse, olha, eis aí o quê? Quem? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Páscoa e ceia são duas coisas diferentes. Se relacionam nesse sentido. A igreja não comemora a Páscoa, é festa judaica. A igreja celebra a ceia como ordenança e Jesus foi claro, até que venha, até que volte, entendeu? Então Jesus, ele estabeleceu a ceia como lembrança desse grande sacrifício, desse memorial. Agora, fechando aqui, cabe uma coisa interessante, que muitos ensinadores não tocam nas igrejas sobre isso, né? Mas a questão é o seguinte, a ceia, muita gente confunde isso, mas nos primórdios da igreja do primeiro século, perdurou por muito tempo entre os cristãos o que aconteceu na última ceia, na última Páscoa, que Jesus participou, onde ele estabeleceu a ceia do Senhor para a igreja. O que é isso? Era uma refeição. Então a igreja continuou praticando isso. Os cristãos se reuniam para quê? Para comer. Comer mesmo, refeição. Cada um levava uma coisa para lá, entendeu? E ali comiam. Refeição. Isso se chama festa do ágape, festa do amor. Você vai ver se alguma coisa nas cartas de Paulo para a igreja em Corinto, inclusive ele tentando corrigir alguns cristãos, né, que
comiam demais e bebiam demais, e ele começou a corrigi-los, porque aquilo ali não era um propósito. E depois que eles participavam dessas refeições, aí eles partilhavam do pão e do cálice, que era a ceia do Senhor. Isso perdurou por muito tempo. A igreja hoje não mais pratica isso dessa forma. Festa do Ágape, ceia do Senhor, Páscoa. Eu creio que isso ficou claro para nós. Eu espero ter contribuído nesse sentido, ok? Indo à frente, nós temos o terceiro item, que é a ordenança da ceia do Senhor. Como já dito, ele disse, olha, este é meu corpo, este cálice representa o meu sangue, e fazer isto em memória de mim. Essa é a ordenança para a igreja. Já falamos, mas vai aqui uma coisa a mais. A igreja, ela celebra a ceia com esse propósito. Existem algumas linhas teológicas, né, sobre ceia. Por exemplo, tem igrejas como a Igreja Católica Romana, né, que lá eles acreditam que o pão e o cálice se transforma literalmente no corpo e no sangue do Senhor. Isso chama-se transubstanciação, transformação literal de substâncias. Nós acreditamos que a ceia ela é um simbolismo. É claro que a consagração do pão, do cálice, se reveste de uma profundeza e de uma significação espiritual também. Jesus está presente na ceia? Está, como em todas as celebrações que a gente faz. Mas a ceia, ela tem essa característica especial no sentido de, quando celebrada, levar o crente a olhar para trás, ou olhar para o Calvário e ver ali quão eficiente sacrifício Jesus ofereceu pela nossa redenção. Isso é maravilhoso. Ceia é para isso, é para aqueles que já encontraram Jesus. Ceia não santifica, é para quem já é santificado. Ceia não coloca ninguém em comunhão, é para quem já está em comunhão. Ceia não perdoa pecado de ninguém, é para quem já foi perdoado. Glórias ao Senhor. Celebremos até que Ele volte. O segundo tópico da lição, os últimos dias. Os discípulos disputam entre si. Aqui, né? É uma tristeza, né? Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior, né? O maior. O que é que isso aqui nos ensina? Isso nos ensina que os discípulos, apesar de todo aquele tempo, mais de 3 anos, ouvindo dioturnamente a palavra de Deus, ouvindo na fonte, recebendo na fonte de Jesus a palavra, os ensinamentos, as admoestações, e vendo os milagres em loco, ao vivo e a cores. Apesar de tudo isso, muitos deles ainda tinham aí uma imaturidade. Faltava atingir um crescimento espiritual maior, né? E isso é demonstrado nesse debate entre eles aí. Jesus estava falando de lutas, de coisas das últimas horas, e eles estavam falando em poder, né? Quem vai ser o maior, quem vai ser o menor. Isso tem uma relação muito grande com os dias de hoje. No mundo cristão, religioso, ainda perdura esse sentimento em muitas lideranças, em muitos líderes, em muitas pessoas que estão preocupadas em poder, né? Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E nós temos que ser servos de Deus a serviço do seu reino. Outras coisas podem vir como consequência disso e não como causa. Essa é a lição que fica para nós. Na sequência, a negação de Pedro é profetizada. Jesus chega, olha que coisa interessante, Jesus chega com Pedro e fala para eles: olha, Satanás fez um pedido aí para peneirar vocês, cirandar
com vocês como se faz com o trigo, peneirar como se faz com o trigo. Mas eu intercedi por vocês, né? Eu intercedi por ti, intercedi por vocês e não dei essa chance. Esse episódio aqui que Lucas relata, ele tem aqui para nós o ensinamento. Primeira coisa é que nós temos que entender, né, que nós estamos numa constante guerra espiritual. No outro tópico, quando nós falamos sobre a questão de Judas, que Satanás entrou nele, nós falamos os dois princípios de autoridade. Eu volto a chamar essa doutrina para cá, para nós entendermos essa parte aqui. Todos nós cristãos temos que ter essa convicção de que nós estamos vivendo numa constante guerra no mundo espiritual. E muitos cristãos não se apercebem disso. Qual é a grande sacada da guerra espiritual? É que você não vê as coisas. Você não vê o inimigo nitidamente, não é? Por quê? Porque é uma guerra que se desenrola no mundo espiritual. E agora não é por falta de aviso. Paulo, quando escreve sua carta aos Efésios, lá no capítulo 6, ele trata minuciosamente dessa questão. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades, os principados, neste mundo tenebroso, nas regiões celestiais. Ele fala dessa gama de inimigos que a igreja tem e que nós, como cristãos, em particular, enfrentamos dioturnamente. Deus nos livra de coisas que nós sequer percebemos. Jesus, ao dizer, olha, Satanás pediu para cirandar com você, mas eu intercedi e evitei. Ou seja, é uma prova disso aí. Nós enfrentamos guerras e Deus nos livra de coisas que nós nem sequer percebemos. Mas Ele, como está em nós, conosco, e nós interagindo com Ele, Ele age em nosso favor. Essa questão também dos discípulos perguntarem quem seria o maior, quem seria o menor, tem relação com isso também. Por quê? Porque há tanta coisa importante para a gente se preocupar, a igreja evangelizar, ganhar alma, batizar nas águas, né? E discipular, e ensinar a palavra, fazer os crentes crescerem na fé, contribuir para o crescimento da igreja, preparando para o arrebatamento. Essa é a nossa missão predominante. Mas muitos estão preocupados com poder, com hierarquia, com cargo. Eu quero presidir isso, eu quero presidir aquilo. Totalmente desconecto daquilo que é o ideal de Deus para a igreja. Tá certo? E essa questão aqui, dessa interferência maligna, já era uma previsão, né? Lá com Judas traindo, aqui seria o traidor, e aqui, entendeu? Agora com a questão de Pedro, que seria a pessoa que o negaria. Pedro, eu sempre costumo dizer isso, né? Quem foi que negou Jesus? Pedro. Na verdade, todos eles negaram. Pedro aparece como o negador-chefe, porque ele falava muito, né? Quando você se expõe, você entra na vitrine. É a mesma questão de Judas. Quem foi o traidor? Entendeu? Aliás, de Tomé. Entendeu? Quem foi o descrente, né? Tomé. Na verdade, todos eles foram descrentes. Ninguém creu em nada, ninguém acreditou em nada. Tomé aparece como o descrente chefe, porque ele disse, não, ele se manifestou, né? Eu quero colocar minha mão aqui para saber, e ficou com o título. Mas, na verdade, todos eles estavam enquadrados na mesma situação. Então, a questão de Pedro é vista dessa forma aqui. Já era uma previsão de que Pedro enfrentaria, né, aquele momento de fraqueza, de fragilidade, e terminaria negando o mestre. Ele disse que não, jamais te negarei. Mas era a sua ânsia, né? Era a sua estrutura humana, falível. Na hora do aperto, Jesus disse a ele, olha, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará. Você me negará. E ele negou. Tudo que Jesus disse aconteceu, né? Ele negou a primeira vez, negou a segunda, negou depois, aí o galo cantou.
A propósito, irmãos, existe alguém falando por aí, né? Eu já vi algumas pessoas dizendo, eu já vi um padre falando sobre isso, já vi pastores, olha, o galo que cantou lá na negação de Pedro não era um galo, era um instrumento romano de chamamento, de hora, de uma série de coisas. Não entre muito nisso não, porque tudo isso aí é balela, tudo isso é conversa, certo? Vamos logo direto aqui, né? Eu acredito que o galo que cantou quando Pedro negou era um galo mesmo, marido da galinha, uma ave, não é? Alguém para dizer que não era, diz que os judeus eram proibidos de ter galo. Realmente o Talmud fala sobre isso. Os judeus eram proibidos de ter aves, né, de galo e galinha, por aí vai. Mas essas aves, elas não eram desconhecidas dos judeus. E eu vou lhe provar isso. Em determinado momento, quando Jesus entra em Jerusalém, ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, quantas vezes quis eu te ajuntar, entendeu? Como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas. Jesus está citando aqui uma galinha. Quem é a galinha aqui? É a mulher do galo, os pintinhos. Uma cena que todos nós conhecemos, e Jesus jamais citaria uma cena dessa para ensinar uma mensagem se essa cena não fosse conhecida do povo daquela época. Ele jamais faria isso. Agora, por que existia galo e galinha ali? É porque a Palestina ali, Israel, não eram localidades habitadas exclusivamente por judeus. Não, senhores. Várias etnias, nacionalidades, vários povos ali. Os romanos, por exemplo, eles criavam galo e galinha. Então, esse é o primeiro argumento. O segundo é que quando você pega o texto do Novo Testamento, entendeu? Você pega o texto do Novo Testamento, você percebe o seguinte, que quando quando Lucas, ele resolve falar, né, sobre essa narrativa aqui de que o galo cantaria, que Jesus falou que o galo cantaria e Pedro negaria, a expressão grega utilizada ali significa exatamente galo mesmo, ou a parte masculina de qualquer ave. Entendeu? Pode ser um galo, pode ser uma outra ave, mas masculina das aves, tá certo? Então, fica isso aí como contribuição para você aprofundar os seus conhecimentos. Então, era um galo, com certeza. Eu penso assim. Finalizando a lição, nós temos aqui o último íter, né? A agonia no Getsemane. Agonia no Getsemane. O formato aliás, tormento e perseverança. Aqui já é uma exposição sobre aqueles momentos de agonia de Jesus que todos nós conhecemos no jardim do Getsemane. Dizem os estudiosos que ele sofreu o processo, aqui a lição traz, né? Hematidrose, estado severo que leva, estresse severo que leva a um rompimento de finos vasos sanguíneos sobre a pele. Entendeu? Jesus teve um estresse muito grande, angústia, pressão de alma indescritível, e por isso a medicina reconhece que nesse estado é possível que se tenha transformação, suor em sangue, a expressão é essa, mas na verdade são os vasos que se rompem, resultando nesse processo aí. O sofrimento de Jesus foi muito forte, né? Depois vem a prisão de Jesus, Pedro nega, né? E novamente vem aqui, né, a questão de Pedro negando e tal, e nós já fizemos esse comentário aqui sobre a questão do galo, né? A palavra grega é
alector. Alector é o galo, ou o marido de uma outra ave qualquer. O grego utilizava nesse sentido. Então, é curioso que se fosse um instrumento romano, o grego traria essa palavra aí, se referindo a uma ave. Não teria possibilidade. Então, é exatamente isso aí, tá certo? E depois desse episódio da negação aí de Pedro, o Sinédrio se reúne e faz o julgamento de Jesus. O Sinédrio era a maior corte judaica, né? Muitos faziam parte, a maioria fariseus, e eles julgaram Jesus, inclusive de maneira irregular, não é? Mas não é o caso aqui para se comentar, talvez em outro vídeo, tá certo? Mas essa é a lição que nós vamos estudar domingo agora, uma lição maravilhosa. Quem participa do sofrimento de Cristo sentar-se-á à mesa com ele novamente. Isso é uma aplicação geral da lição, que nos falou sobre a ceia, a Páscoa, a festa do Ágape e também a questão de Pedro, da ânsia por cargo e a negação, a fraqueza, a questão de Judas, que deu lugar ao inimigo e uma série de outras coisas. Mas olha, uma lição muito rica. Essas colocações feitas vão contribuir aí com aquelas anotações que você já tem aí e você vai fazer uma exposição brilhante diante da sua classe no domingo da igreja, eu tenho certeza. Eu voto para que você seja grandemente usado por Deus para alimentar a igreja com a sua palavra. Eu quero pedir a oportunidade de orar com você. Grandioso e eterno Pai, no nome soberano de Jesus de Nazaré, eu creio nesse momento que a Tua palavra, uma vez exposta, ela se transforma num instrumento de edificação, de transformação e de graça na vida de todos aqueles que participam dela. Senhor, nesse momento abençoa a escola bíblica dominical, os pastores, os expositores, coordenadores, todos aqueles que fazem essa grande escola, a melhor escola da terra. Recebe a nossa gratidão por tudo e que domingo nós tenhamos uma grande escola para a glória do Teu nome. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, onde você estiver. Se essa exposição pareceu interessante para você, contribua com o nosso ministério, compartilhando esses vídeos com outras pessoas, pedindo que se inscrevam no canal. Nós ainda estamos lutando para chegar a 1000 pessoas inscritas no canal da Escola Dominical. É uma luta, mas a gente persiste porque estamos fazendo uma obra nobre para Deus. Um carinhoso abraço do reverendo Ed S.